E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus Cristo. Amados, nessa noite eu quero trazer esse texto sagrado registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 18, para a sua vida. Eu quero falar para você nessa noite sobre crente, sobre discípulo. Eu quero falar para você e tentar mostrar para você dentro desse texto um pouco da diferença, não é tudo, é claro, de um crente para um discípulo. O tema da mensagem dessa noite é esse: Deus não procura crente para frente da sua obra, Ele sempre buscou discípulos. Deus, Ele não procura crente para frente da sua obra, Ele sempre procurou discípulos. Queridos, existe um ditado bem popular, né? E que nós já ouvimos muito em nosso meio, que crente até Satanás é. E ele é o que crê mais, ele crê que estremece. Ele crê tanto que não se atreve a enfrentar ou confrontar frente a frente o Senhor, o nosso Deus. Porque ele sabe do poder e da majestade do Senhor. Ele conhece, então ele crê. Aleluia no Senhor. Deus, Ele, desde o princípio, desde os dias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, Ele revelou a sua vontade para a humanidade. E a vontade do Senhor para a humanidade era que a humanidade fosse: ide e fazei discípulos. Ide, anunciai o Evangelho. Ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e fazei discípulos. Todo discípulo é crente, mas nem todo crente é discípulo. O crente, ele ouviu a palavra, ele creu na palavra, ele ouviu e ele creu, mas ele tem uma dificuldade de viver a palavra. Ele tem uma dificuldade de imitar ou de parecer com aquele que o ensinou. O discípulo é diferente. Ele ouviu a palavra, ele creu na palavra, mas ele deixou que a palavra tomasse conta de si, que ele é parecido, muito parecido com aquele que o ensinou. E esse texto aqui de Atos dos Apóstolos é um texto muito interessante, em que o primeiro versículo que nós lemos, aqui no versículo 10, o primeiro lido desse texto, ele diz que em Damasco havia um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O discípulo, ele não se confunde com a voz de Deus. O discípulo, ele é aquela ovelha que ouve e atende a voz do seu pastor. O discípulo, ele é aquele que não se deixa confundir pela voz estranha, que muitas vezes parece ser Deus, tem até o tom de Deus, mas na verdade não é Deus. E muitas vezes, querido, o crente, qualquer voz para ele é de Deus. O crente, ele pode
de repente seguir qualquer vento de doutrina, porque para ele qualquer movimento, porque para ele qualquer graça, porque para ele qualquer fogo, seja ele estranho ou não, para ele é Deus. Só que a Bíblia nos diz que nem todo movimento e nem toda situação é de Deus. Muitas vezes esperam Deus na trovoada, esperam Deus na ventania, e Deus vem na brisa suave. Muitas vezes estão ali calmos, esperando Deus na brisa suave, e Deus vem trovejando, bramando como leão, fazendo a diferença e deixando notória a sua existência na face de nós. Ananias de pronto ouve a voz do Senhor e diz: eis-me aqui, Senhor. O discípulo, ele é disponível, o discípulo ele está disponível, e o discípulo ele está pronto para servir. O discípulo ele não vai perguntar o que era, o discípulo ele não vai perguntar para quê, o discípulo ele não vai indagar coisa alguma, ele simplesmente ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor. E quando eu digo eis-me aqui, eu estou dizendo: eu estou pronto para fazer conforme o desejo do vosso coração. O discípulo ele é obediente, não importa a consequência. O crente, ele analisa primeiro, ele avalia os graus de risco. O discípulo não. O discípulo ele vai: eis-me aqui, envia-me a mim. O versículo 11 diz: e disse-lhes o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, pois eis que ele está orando. O discípulo, e você vai perceber na continuação do texto, que o discípulo ele é atencioso à voz do Senhor. O discípulo ele observa os detalhes. O discípulo ele percebe qual é a vontade de Deus. Ele diz: eis-me aqui, Senhor, e fica pronto para ouvir o que Deus quer. Aleluia, que ele realize, o que ele faça, o que Deus quer falar. E Deus diz: olha, eu quero que você vá, a uma rua. Essa rua, ela é chamada direita. Você vai à casa de um homem chamado Judas, Na casa desse homem chamado Judas vai ter um outro homem, que o nome dele é Saulo de Tarso, e ele vai estar orando. E o discípulo ouve tudo, absorve tudo, para que ele não venha relaxadamente sair para realizar a vontade de Deus. Quantas vezes na nossa caminhada do cotidiano, principalmente acontece com a molecada está com a cabeça no mundo da lua, a mãe diz assim: ei menino, vai ali na bodega, compra lá meio quilo de farinha. Tá certo, mãe? É meio que uma bala. Que menino, se não andar correndo, ele está doente. Não vive correndo. Quando chegar lá na bodega, seu Carlinhos, me dê. Era meio quilo de farinha, ou era um quilo de açúcar? Será que era arroz? Ele não compra. Aí ele volta para casa e diz: mãe,
Que foi, menino? Que era mesmo que era para me comprar? Tu não presta atenção em nada. Quantos não ouviram isso? Tu não presta atenção em nada, na cabeça do mundo não. É meio quilo de farinha, menino. O menino, aí-se embora. Seu carrinho era meio quilo de farinha. Nós, crentes, somos tendenciosos a não ouvir a voz de Deus com atenção. O discípulo não, ele está pronto, ele está ouvindo, ele está ligado, ele não se desliga do trono de Deus. Ele ouve toda a mensagem. E aí, o que acontece? Ele diz que numa visão, Ananias viu, ou melhor, Deus diz para ele que o homem que estava orando numa visão, ele vê que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? O crente desatencioso, muitas vezes ele vai dizer: não vou não vai dar certo não, esse negócio não dá certo. O discípulo, ele escuta, ele sabe que é uma situação de risco, ele sabe que na visão humana é um problema, ele tem ouvido a respeito daquela situação, e ele, com muita singeleza, com muita cautela, ele diz: Senhor. Ele não afronta, ele não se posiciona contrário, ele simplesmente diz: Senhor. Ele está querendo dizer: olha, Senhor, eu sei de algo. Senhor, eu tenho um posicionamento. Senhor, eu ouvi, Senhor, dizer, e muitos já ouviram dizer, e tudo isso que esse homem tem feito, né, aos cristãos e aos santos em Jerusalém. E para completar, Senhor diz, vai dizer no versículo 14: aqui ele tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Simplesmente ela me diz: Senhor, tu está me mandando para esse negócio mesmo? Senhor, é esse homem que tu queres que eu vá? O discípulo, ele não confia, porque em muitas situações que nós vivenciamos, em que muitas vezes chega na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, chega o pistoleiro, chega o traficante, chega o homicida, chega o ex-presidiário. Quando nós ouvimos: vixe, lá vem um pistoleiro, vamos mudar de caminho. E lá vem um traficante, não vamos anunciar para ele não. Não, nessa rua aqui, não, porque nessa rua aqui é cheio de bandido. Aqui várias pessoas são assaltadas. E muitas vezes nós nos confrontamos com essas situações. E muitos não vão, e certamente os que não vão não são discípulos. Porque o discípulo, ele confia naquele, aleluia, que o comissionou. O discípulo confia naquele que o alistou. O discípulo confia naquele que o chamou. O discípulo confia nos ensinamentos que ele recebeu. E ele, aleluia, ele confia no Deus que ele serve. E ele não dobra caminho para situação nenhuma, porque ele sabe que aquele que chamou e que enviou, ele se responsabiliza. Mas em outras situações, irmão, muitos homens fora da lei não estão alcançando a majestade e o poder desse evangelho. Por quê? Porque falta discípulos e sobra crente. Falta discípulo e sobra crente. Muitos discípulos estão muito ocupados,
Porque tem muito para se fazer. Os crentes estão todos ansiosos, porque eles não conseguem enxergar o que se tem para fazer na obra de Deus. E a obra de Deus, ela é tão extensa que se você passar 24 horas do seu dia trabalhando e fazendo a obra de Deus, não lhe falta serviço. Porque material tem aí, aleluia, material para fazer vasos e vasos de honra. E aí ele continua. E disse o Senhor: vai, porque este é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aleluia, Deus. A crentaiada, filho, ele diz logo assim: não, isso aí não tem jeito não. Não, isso aí não adianta, isso aí é caso perdido. Esse aí já foi para a igreja várias vezes, aí não quer nada. Só que o discípulo, ele crê que Deus transforma a vida. O discípulo, meu irmão, o cara pode estar no mais charco de lodo, ele crê que Deus pode transformar a vida. O discípulo, ele pode ter ido 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, mas ele não perde a esperança e a confiabilidade de que Deus é o único ser capaz de transformar a vida. Glória a Deus. Quantos e quantas vezes nós mesmos, você, já não, isso aí tem mais jeito não, isso aí, só Deus. Sim, querido, só Deus. Mas para Deus operar, precisa que discípulos façam aquilo que Deus mandou. Anunciem o Evangelho do Senhor e façam novos discípulos. Aleluia. E isso, irmão, tem faltado. Eita, Jesus. Tem faltado. Deus não tem nenhum por perdido. Glória ao nome dele. Não importa, querido, a condição. E isso nós precisamos entender, querido, que muitas vezes nós batemos a mão no peito e dizemos: eu sou um ganhador de almas, eu ganhei tantas almas. Querido, isso é engano. Quem ganha a alma é o Senhor. Quem ganha a vida é Jesus. Quem resgata é o poder transformador do Evangelho, que é o próprio Cristo, porque a Bíblia diz que no princípio o Verbo se fez carne. Então é o Verbo que ganha a vida, querido. Não somos nós. Nós somos só anunciantes. Nós somos só, aleluia, condutores deste Evangelho. E nós não temos o direito de julgarmos ninguém por perdido. Se nós fôssemos aqui e avaliar a situação desse homem chamado Saulo naquele tempo, era um homem importante, era um magistrado, era um homem da lei, era um homem de conhecimento, era um homem que tinha estudado nas melhores escolas e tinha se preparado aos pés de homens bem preparados. Era um homem que tinha autonomia e autoridade, e era um homem que não gostava dos cristãos. O lazer do rapaz era perseguir cristão. O prazer de Saulo era perseguir cristão. O prazer de Saulo era chegar em meio onde os cristãos estavam, anunciando o Evangelho e dar uns burdoadas e mandar prendê-los. Me vem à memória
a história de Estevão. Ele já estava lá, e as vestes de Estevão foram jogadas aos seus pés. E ele não fez caso algum. Para nós já o julgamos e já o condenamos e o lançamos na morte. Ele não tem jeito. Só que Deus brada do céu, que Ele diz: tem jeito sim. Não importa a condição. Tem jeito sim. A última palavra é do Senhor. A última voz a ser ouvida é a dele. Pode não ter jeito para mim, pode não ter jeito para você, pode nós não acreditarmos mais, mas Deus nunca desacreditou dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Aleluia. E Deus diz: Ananias, vá, Ananias, vá, porque ele é para mim um vaso de honra, ele é para mim um escolhido, ele vai ser uma potência nessa terra, e através dele os gentios e os reis vão conhecer o poder transformador da minha palavra. Vá, Ananias, vá, meu discípulo, vá, meu servo, vá e anuncie, vá até onde eu estou lhe mandando, porque, aleluia, lá tem bênção para a humanidade. A Bíblia continua dizendo, no versículo 16: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Deus está me dizendo: olha esse vaso escolhido, eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer. Ele gosta de perseguir cristão, ele gosta de perseguir a minha igreja, ele gosta de buscar os santos. Pois eu vou mostrar para ele que ele vai ter um outro prazer de sofrer pela igreja minha aqui nesta terra. E a Bíblia diz que Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejam cheios do Espírito. É lindo quando Ananias entra lá e põe as mãos e diz: irmão Saulo. Aquele mesmo homem que fez um breve relato de quem era Saulo, ele não fica em dois pensamentos, querido. Ele diz que Paulo era daquela forma, mas quando ele ouve a voz de Deus, que ele diz lá que ele é um vaso escolhido, imediatamente o seu caráter é forjado, e ele não olha mais para Saulo como um perseguidor, ele não olha mais para Saulo como um inimigo, ele não olha mais para Saulo como uma oposição, ele não olha mais para Saulo como um perigo. Ele olha agora para Saulo e diz: irmão Saulo. Ele estava dizendo: ei Saulo, tu faz parte desse mesmo Deus, tu agora faz parte desse mesmo corpo, tu agora numa transformação miraculosa do Senhor, tu deixou de ser, aleluia, daqueles que vão perecer nas trevas, mas agora tu estás na luz. E de repente Paulo não entende nada. O homem estava sem visão, o homem estava lá orando. É claro que Deus já tinha se revelado para ele. E aí Ananias entra e ora pelaquela vida. Nós muitas vezes, queridos, somos muito hipócritas. Você tem uma das classes que nunca saiu do meio do povo de igreja, é a farisaica. Nós somos de uma certa forma fariseus. Nós queremos que o irmão vá, nós queremos que o irmão faça, nós queremos que o irmão haja, mas nós não fazemos, não vamos e nem agimos. Isso aí, irmão, biblicamente é farisaísmo. Eu coloco um jugo pesado
pesado sobre o meu irmão, mas eu não me dou conta de que eu sou o primeiro que devo exercer aquilo que eu estou pedindo que o meu irmão faça. Aleluia. Quantas e quantas vezes, querido, nós temos a oportunidade, né, de ir na casa de um desses Saulos aí da vida. E o que é que nós fazemos? Não, é perigoso. Mantemos uma certa distância. Investigamos. E aí batemos a mão no peito e dizemos que amamos. Que conversa, irmão. O amor ele não mede esforços, o amor ele não desconfia, o amor ele não trai, o amor não fala mal, o amor não mente, o amor ele não levanta calúnia, o amor, querido, ele não duvida, o amor ele não teme coisa alguma. Se nós tivermos o verdadeiro amor no coração, querido, nós faremos coisas grandiosas. Coisas grandes. Mas enquanto nós estivermos só com a vontade, que nada vai acontecer. Enquanto nós estivermos só pensando, pouca coisa acontece. Nós precisamos de fato agir. A Bíblia diz que logo após a oração de Ananias, caíram dos olhos como as escamas. E Saulo imediatamente recuperou a visão. E levantando-se, ele foi batizado. Aleluia. Eu vejo na Bíblia que as coisas são simples. Eu vejo um Deus tão simples. Eu não vejo aqui na Bíblia perguntando se Paulo estava em condições. Eu não vejo aqui perguntando se aquele homem já estava preparado para receber o batismo. Eu não vejo as pessoas olhando se ele estava vestido de calça, de bermuda, né? Eu não vejo essas coisas. Eu vejo uma pessoa com vontade de fazer a vontade de Deus. E eu vejo um homem buscando a transformação de sua vida. E eu vejo um projeto na vida dessas duas pessoas. E eu vejo ele não olhando para as dificuldades, não olhando para coisa alguma, simplesmente olhando para a vontade de Deus. Nós gostamos tanto das vidas, irmão, que quando ela chega na igreja a gente mata. E o que nós estamos ministrando essa noite talvez vá percorrer, querido, o Brasil inteiro, o mundo, eu não sei. O Senhor o sabe. Mas eu deixo muito claro, irmão, que o maior matador de almas na igreja é a própria igreja. É uma igreja acusadora, é uma igreja caluniadora, é uma igreja que aponta, é uma igreja que julga sem conhecer coisa alguma. Se a irmã não estiver vestida com a saia varrendo o chão, não é crente. Ei, querido, não existe santidade em roupa não, irmão. Santidade está no íntimo de cada um. Aleluia. É claro, é óbvio e é evidente que não é por essas palavras que nós venhamos andar de qualquer forma, porque a Bíblia diz que a mulher, ela ande de uma forma moderada, como é costume dos santos. Não é por nós encontrarmos um irmão de bermuda aí na rua que a gente vai virar o rosto e não vai nem dar a paz do Senhor para ele, porque esse irmão, porque está de bermuda, ele não é mais crente. Ei, querido, essas versões vão ficar aqui, irmão. O que vai subir é o corpo santo. Irmão, eu vou ser pretencioso essa noite e vou dizer: é mais provável muitas vestes, meu irmão, irem para o céu do que muitos corpos corruptos que tem aqui nessa terra. Aleluia. Glórias a Deus. Tudo, irmão, tem que ser feito com decência, com ordem, de uma forma moderada. O discípulo, irmão, ele não se deixa confundir. O discípulo não se deixa enganar.
O discípulo, ele não anda em dois pensamentos. O discípulo, irmão, ele não se deixa ser levado por qualquer vento de doutrina. O discípulo, ele não se deixa ser induzido pelos apelos desse mundo, porque ele recebeu um ensinamento poderoso da parte do Senhor. E pode vir o que for, querido, ele vai ficar atento à voz de Deus. O discípulo, querido, ele tem que... O discípulo, ele obedece. O discípulo, ele percebe a vontade de Deus. O discípulo, ele crê no poder transformador do Senhor para as vidas que estão precisando de transformação. E o discípulo, ele compartilha a unção de Deus. Compartilhar a unção através da oração. Ananias poderia não ter ido, mas ele obedeceu ao Senhor e orou sobre aquela vida, e aquela vida ela foi batizada. Ele compartilhou com aquela vida a unção que estava sobre ele. Me lembro aqui, louvado seja Deus, de Elias e Eliseu. Quando Elias é tomado, no carro de fogo, a unção de Elias ela cai como um poder em dobro na vida de Eliseu. Nós precisamos, queridos, deixarmos de ser tão mesquinhos, de ser tão pequenos, de olhar só para a ponta do nosso nariz onde nós não enxergamos nada, e começarmos a ver que há uma amplitude, que há um trabalho amplo, que há um espaço grandioso aí fora, e que nesse espaço tem muitas vidas precisando ser alcançadas, e as pessoas ficam mesquinharia dentro de quatro paredes, enquanto o campo é vasto. Glória a Deus. O material está aí, e precisa só que homens e mulheres se disponham a fazer. Mas a fazer, se dispõe, disposição, é agir, irmão. É agir. Porque, meu irmão, só quem está enricando, meu irmão, com conversa, irmão, é político safado. Cristão autêntico, irmão, ele conversa pouco e age mais. Cristão autêntico, ele não se reúne, irmão, debaixo das biqueiras para conversar sobre coisa alguma, se não for da palavra de Deus. Se não for das coisas do Senhor, da obra do Senhor. E no final de cada conversa sai um projeto, sai um plano. No final de cada conversa sai um modelo, assim, um tipo diferente para atingir vidas. Uma ideia. Mas quando nós nos reunimos para não falar de Deus, querido, só sai dissensão, contenda, fofoca e coisas que desagradam a Deus. Por isso, querido, seja mais discípulo e menos crente. Esteja mais na posição e seja menos impositor. Seja mais servo e menos servido. Seja mais humano e menos Deus. Quando nós nos posicionamos, quando nós nos posicionamos quando nós nos pomos na posição de juízes, irmão, nós estamos dizendo que nós somos Deus, nós não precisamos de Deus para julgar ninguém. Por isso, meu filho, minha filha, Senhor, Senhora, servo e serva, que nós venhamos a verdadeiramente ser discípulo nessa terra, porque o Senhor está buscando discípulo. O Senhor sempre buscou discípulo, e a busca do Senhor é por discípulo, para que esses venham fazer a sua obra a tempo e a fora de tempo. Amém? Amém. Que Deus em Cristo abençoe a você e a sua casa poderosamente, em o nome
de Jesus Cristo.